Agradeço desde já pela participação. É uma honra ter vocês na minha oficina, né? Nessa oficina que é nossa. Então, fico muito grata mesmo, né? Por essa participação aí, que tem um grande peso. E quero aqui compartilhar essa pesquisa, esse trabalho que realizamos na Sintec, né? Eu me chamo Luciana, e trabalho na Sintec já há um ano, fez um ano e meio já que eu estou lá. Então, vou explicar um pouquinho como que é esse trabalho, né? E falar um pouco da minha formação. Mas antes disso, professora Clélia também, não sei se quer dar uma palavrinha com todo mundo, gostaria de falar. Não, eu só quero te saudar, né, vocês, já que você me deu a palavra, Luciana, quero te saudar, né, dizer que, de fato, estou feliz de estar aqui contigo, né, poder participar, porque eu sei do trabalho que você está fazendo aqui, né, um trabalho muito legal, né, na Sintec, prestigiar teu trabalho, saudar cada um e a cada uma, né, e poder prestigiar o teu trabalho e saudar também em nome do Funaper, né, poder estarmos aqui todos juntos, com o Luzival também, e toda a coordenação. E estou feliz também de ver a professora Lourdes Caron aí, né, professora Lourdes? Com grande alegria de ver você ali. Então, e a cada um e a cada uma, um grande abraço. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, professor Luzival, também. Então, eu sou formada em biologia, né? Formação é ciências biológicas. Por isso, então, essa proximidade com o tema da oficina, né? Então, religiosidades e ecologia veio, então, de encontro com esse meu trabalho em sala de aula já há 29 anos, né? Então, tem um tempinho aí dentro do magistério, nesse chão de escola, e um trabalho também dentro desses 29 anos, 11 anos foi dentro da diversidade, né, do departamento da diversidade, trabalhando mais especificamente com povos indígenas daqui do Paraná, né, com a educação escolar indígena. Mas o lado da biologia sempre também falou alto, né, dentro de mim. Então, por isso, nós pegamos como tema, né, para um informativo que foi lançado no mês de junho. Esse informativo é o informativo 51 da Sintec. Eu não sei se todos aqui conhecem, né, mas a Sintec trabalha com formação de professores e nesses subsídios, né, pedagógicos para auxiliar o professor de ensino religioso, né? Então, às vezes pode ser um pouco estranho, assim, eu da área da biologia adentrando na área do ensino religioso, mas existe uma conexão entre esses saberes, entre as ciências, existe essa conexão, e isso a gente vai perceber aqui. Então, eu trago aqui uma propostas de encaminhamentos, né, para o professor, a professora em sala de aula. E eu proponho também um diálogo. Eu gostaria que nós trocássemos muitas informações, né, que houvesse essa troca aqui, para além dessas sugestões que eu venho trazer, que nós tenhamos também uma manhã de diálogo, né, que a gente possa também trocar as experiências. Então, espero poder contribuir bastante aí, né, no trabalho de cada um e de cada um. Eu gostaria muito que se apresentassem, né, e falasse, por favor, qual o estado, qual a cidade que está, de onde vocês se puderem abrir os microfones. Eu vou tomar a frente
Eu vou tomar a frente. Bom dia a todos. Meu nome é Adolfo, eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, porque me encanta muito essa tua proposta de juntar a biologia com a religiosidade, com a religião, com o estudo da religião, com a natureza, porque é uma forma que eu também gosto de fazer, né? Eu gosto de juntar os meus estudos há 25 anos de teosofia com a formação e orientação profissional de carreira para aposentadoria, para dar um sentido dessa espiritualidade para a vida e para dar significado e propósito, sentido ao fazer profissional, ao fazer na aposentadoria. Como eu acho que o Rudolf Steiner fez na Alemanha, quando saiu da Sociedade Teosófica após beber durante 10 anos lá, e fundou a Sociedade Antroposófica, o método Waldorf de educação, a antroposofia para a questão da medicina. Então, assim, eu acho que essa trazer a questão da religiosidade para o mundo prático, para as coisas práticas da vida, ela acaba sendo uma contribuição muito significativa. Por isso eu estou muito, assim, com uma ótima expectativa em relação ao teu trabalho como uma especialista na área da biologia, juntando as duas coisas. Parabéns, Jade, por essa proposição. Obrigado. Bom, obrigada, professor. Oi, posso me apresentar? Sou a Grace, sou aqui de Curitiba. Olá. E, assim, eu trabalho em ensino religioso no período da manhã, com crianças de 1º ao 5º ano. E ontem eu apresentei a comunicação, que era sobre como que a gente pode letrar através do ensino religioso. Né? Isso, e o teu trabalho me chamou a atenção, porque, assim, é quando você apresenta outras possibilidades, né, além do teu conteúdo. Você abre um leque de variáveis ali para explorar com as crianças. Então, prazer em conhecê-las e que seja uma manhã bem produtiva para todos. Igualmente, Grace, obrigada. Bem, eu sou a Clélia Pet, trabalho aqui na PUC do Paraná como professora, no programa de pós-graduação em teologia, mas na área tenho grupo de pesquisa como teologia, educação e gênero, e hoje eu quero propor, né, eu digo hoje porque este ano eu quero propor um projeto especificamente na área do ensino religioso, mas eu atuo diretamente no curso de Ciências da Religião. Nós temos aqui uma licenciatura de Ciências da Religião, e também eu estou propondo peço a ajuda de vocês, né? Estou propondo uma especialização em docência e ensino religioso. Nós estamos divulgando, agora a gente adiou, porque temos 10 inscritos, a gente gostaria de abrir essa turma em docência e ensino religioso. Então, essa é a minha atuação direta no ensino religioso. Conheço um pouco do trabalho da Luciana, junto com o teu colega, esqueci, meu Deus, esqueci o nome, eu não vou dizer Elcio, porque não é ele, o teu colega que trabalha na Sintec junto. O Eloy. Esqueci o nome, não adianta, depois da Covid os nomes... Vou fechar teu microfone. O Eloy. O Eloy? Então, conheço também o trabalho... Não, é o Eloy. Isso, Eloy. Eloy. Isso, isso, Eloy. O Eloy. Então, estou aqui em Curitiba, então trabalho aqui. Obrigada. Acho que o microfone não funcionou. Obrigada desde já pelo trabalho. Obrigada a você, Clélia. Eu sou a Lourdes Carão, Aí, atualmente em Blumenau, mas sempre tive afinidade com a Sintec, por isso que eu desejo o melhor para você hoje. Muito obrigada, Lourdes. Meu nome é Águida, eu falo de Criciúma, Santa Catarina, sou aluna do curso de Ciências da Religião, e então busquei essa mesa por, assim, uma afinidade também com a ecologia, né? Eu fiz meu mestrado com foco em sustentabilidade, então hoje eu tenho interesse em pesquisas que envolvem religião e ecologia, né? Então por isso estou aqui. Bom dia a todos.
Interessante. Bom dia. Tenho certeza que a gente vai poder trocar muita informação, né? Que bom. E você vai poder contribuir também muito aí. Que ótimo. Cristimara. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, sou o Padre Francisco, sou orientando do professor Luzival, mestrando da UFPB. Minha pesquisa é sobre o povo Chucuru do Urubá e me interessou, Luciana, a sua palestra, porque no povo Chucuru se vivencia muito a questão da ecologia e a agricultura do encantamento. Então, fiquei curioso e aqui participando diretamente do Recife, Pernambuco. Prazer imenso ter você e com todo esse conhecimento aí também em relação aos povos indígenas, muito importante. Também aí vamos trocar muitas informações, né? Que ótimo. Mais alguém gostaria? Também está presente o professor Carlos Renato Carola. Ele não está podendo falar porque está com problema no microfone, mas ele é meu professor maravilhoso, né? E está aqui presente também. Que ótimo, viu, gente? Prazer mesmo ter vocês. Sônia gostaria de falar? Quem mais? Então, eu sou a Sônia Dias, atualmente estou em Goiás, Goiânia, mas a minha atuação é no Espírito Santo, o maior período. Recém-doutora, defendi há 15 dias atrás, na ciência da religião. A pesquisa foi formação de professor de ensino religioso, inicial e continuada. E estamos aqui, em Goiás ainda não tem ensino religioso sistematizado, mas a gente está aqui tentando articular também nesse estado aqui. Na luta, né? Sempre. Não sei se mais alguém gostaria. Vou dar início aqui à nossa oficina. Qualquer coisa, podem levantar a mão, por favor, né? Não me deixem falando sozinha. Se deixar, a gente vai longe, né? Vai até meio-dia falando. Embora eu esteja iniciando nessa caminhada do ensino religioso e completamente encantada por esse trabalho, né? E por trabalhar com essa formação mesmo, né? E me encontrar dentro desse trabalho, que é mais interessante, né? E eu acho que essa busca, como a Sônia falou, essa busca pela defesa mesmo, essa defesa do ensino religioso, isso é muito importante. E quanto mais nós fazemos esses links, né, entre as demais disciplinas, mais visibilidade nós damos ao ensino religioso, mais importância, mais valor nós damos ao ensino religioso dentro da escola, que é isso que precisa também. Ele precisa ser visto, ser notado, ser trabalhado, valorizado. Então, a proposta da interdisciplinaridade vem também nesse viés da visibilidade do ensino religioso e, principalmente, da valorização. Então, quanto mais professores eu tenho envolvidos ali com a disciplina, né, mais importância, né, o ensino religioso vai ganhando, vai tendo mais espaço dentro da escola. Porque hoje nós sabemos da grande dificuldade de muitos professores em atuar com o ensino religioso dentro da escola e tentando trabalhar essa diversidade religiosa mesmo. Quando você começa a abrir, né, essas possibilidades, quando você começa a incluir mais as religiões, mais tradições, começa a assustar um pouco a comunidade, né,
os pais, então a preocupação dos pais. Então, quando a gente trabalha o ensino religioso dentro dessa proposta e envolvendo essas disciplinas, a gente vai conseguindo mostrar que o ensino religioso deve ser trabalhado dentro dessa proposta da diversidade e do diálogo interreligioso. E as disciplinas precisam também dialogar entre si, né? Então, nós temos lá ciências dialogando com geografia, nós sempre percebemos essas proximidades, né? Com a história, com a língua portuguesa, mas, geralmente, dentro da escola, nós temos essa questão que ainda precisa avançar, que é a do ensino religioso estar também inserido nestas questões, nestes componentes curriculares, ou o próprio ensino religioso fazendo uso desses conhecimentos que estão, né, que fazem parte também aí de outras, dos outros componentes. Então, nós percebemos que o ensino religioso, ele perpassa, né, por esses componentes e de uma forma muito lúdica e muito tranquila. Então, o professor, a professora, na escola, ela pode propor ações, né, de envolvimento ali de todos, né, ou dentro da sua disciplina, na sala de aula, abordar os conteúdos também dos outros componentes curriculares. Então, existem essas possibilidades e isso pode acontecer de uma forma muito prática e muito tranquila também. Então, eu não trouxe aqui, a gente não está reinventando nada, reinventando a roda, né, como eu falo, mas nós estamos propondo atividades que são possíveis de serem trabalhadas em sala de aula, que não requer, assim, recursos grandiosos ou uma internet mega potente, que nós sabemos que a realidade das nossas escolas, eu acho que cada um pode falar, né, aí do seu estado, nós não temos mesmo em sala de aula a internet ou todos os equipamentos que o professor realmente necessita para fazer uma aula super ativa, super cheia de tecnologias. Então, nós temos que trabalhar de acordo com essas possibilidades que existem na escola. E isso, né, então, nessas práticas que serão apresentadas aqui, vocês vão poder verificar que isso pode acontecer de uma forma bastante natural, né? Então, a gente fala aqui da ecologia e o processo também de inserção da ecologia no componente curricular de ensino religioso acontece também de forma natural. Então, quando o Francisco falou dessa questão lá dos povos indígenas, tudo isso envolve a ecologia, ela está presente ali, né? Ela está no dia a dia, é o sagrado natural, não é isso? Então, ela é perceptível nos lugares sagrados, nos rituais, então a ecologia, ela está presente, mas nós precisamos trazer à tona esse conhecimento, precisamos trazer à tona essa valorização, tanto da natureza dentro do ensino religioso, como o ensino religioso perpassando pelos conteúdos curriculares, pelos componentes curriculares, certo? Então, eu vou aqui compartilhar o material, enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário aqui, por gentileza. Professor Carlos Renato, bom dia. Bom dia, pessoal. Desculpe aqui o meu problema técnico. Agora está tudo bem. Vou acompanhar vocês pelo celular. Tá ótimo, professor. Obrigada. Então, nós sabemos aqui, né, que a ecologia, ela é uma palavra que vem do grego, que significa casa. E é a nossa casa, né?
nós temos essa relação aí com todo esse ambiente, né, que nos cerca. O logos, né, que é estudo, a ecologia, ela foi cunhada, então, no século XIX, né, pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel, e para designar essa relação dos animais com o seu meio ambiente orgânico e inorgânico. E nós percebemos também que dentro das organizações ou de uma tradição religiosa, né, existem os preceitos éticos, o entendimento, né, sobre a relação do ser humano com o sagrado natural, como já havia comentado aqui, tá? De acordo, então, com suas doutrinas, visão de mundo, né, prescritos nos textos sagrados, nos rituais, nos lugares sagrados e nas formas simbólicas. Nós encontramos isso também na BNCC, né, onde o ser humano, ele conferiu o valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas, forças da natureza, seres sobrenaturais, transcendendo, então, essa realidade concreta, né? E, de acordo com a BNCC também, todas essas dimensões, elas possibilitam que o ser humano se relacione entre si. E essa relação, ela não vem só entre seres humanos, ela vem com toda a natureza, com toda a religiosidade que existe ali nos ambientes, né? E na construção da identidade, né? Da identidade dos seres humanos e dessa religiosidade. Um dos desafios, né, da educação é desenvolver, então, objetivos de aprendizagem que estejam relacionados, que estejam em consonância ali com os temas contemporâneos. Esses temas contemporâneos são aqueles que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Por isso, então, a importância de trabalhar, né, dentro desse tema contemporâneo, a educação ambiental, né, que é um dos temas, e dentro dele, então, a ecologia. Tá? Então, todos esses aspectos, eles afetam a vida humana. E quanto mais valor nós damos, né, para a importância desse trabalho aí dentro da ecologia, mais nós atingimos, né, numa escala bem maior, né, de valorização aí do meio ambiente, né. Então, é dentro dessa proposta também que está a BNCC, certo? Então, só reforçando, as religiosidades, né, e a ecologia, ela vai atuar aonde, né? Dentro dos lugares sagrados, né? Quando nós comentamos sobre os lugares sagrados, então ali nós percebemos a presença não só da religiosidade, mas a ecologia, né? Na preservação, né, de todos os recursos que existem ali naquele lugar sagrado, porque ele faz parte, né, do ser humano. Para muitas religiões, a terra e os seres humanos são uma coisa só, né? Por exemplo, para alguns povos e para os povos indígenas, o rio, né, ele não é o rio, ele não é só um recurso, ele é uma pessoa. Então, são formas, né, de valorizar e são recursos que são sagrados, né, para todas as religiões. Então, isso tudo está nos lugares sagrados, nós percebemos nos textos sagrados. Quando nós lemos os textos sagrados, percebemos o quanto que a natureza está presente ali e o quanto isso é valorizado. É importante, né, para as religiões. Cada um da sua forma, cada um com os seus preceitos, mas tudo isso está ali nos textos sagrados, né? Nos rituais, nós percebemos, então, a presença ali dos aspectos ecológicos, do uso dos recursos naturais também
durante os rituais. Então, tudo isso é importante que o professor aborde em sala de aula. Então, sem esquecer, né? Por exemplo, se eu estou usando a água num ritual, qual a importância dessa água? Como que devemos cuidar também dessa água? Como proteger esse recurso que é tão importante para tantas coisas, né? Por isso, um recurso sagrado. E formas simbólicas, né? Nas formas simbólicas, nós também temos a presença dos aspectos ecológicos também e dos aspectos da natureza, como, por exemplo, nas pinturas indígenas, né? Pinturas corporais, nós temos também a presença dos símbolos, né, da natureza, o peixe, as aves. Então, nas pinturas nós também temos, né, de cada povo indígena, ou enfim, né, e de outros também, né, as formas simbólicas, por exemplo, para o cristianismo, existem os símbolos que estão relacionados também aos elementos da natureza, aos animais. Se alguém tiver quiser fazer algum comentário, por favor, tá? Então, nós temos aqui uma primeira sugestão de encaminhamento. Os nossos encaminhamentos, eles estão sempre de acordo com a BNCC, tá? Então, nós trazemos, né, uma forma de organizar esses conteúdos, de organizar essa proposta, né, de atividades, seguindo sempre a BNCC. Então, a competência geral de número 7 da BNCC, nós temos argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético com relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Então, vejo como essa competência geral da BNCC está relacionada a todos os componentes curriculares, inclusive o ensino religioso, tá? Então, nós vamos ter ali a competência específica do ensino religioso, né? E a proposta de atividades interdisciplinares ali, que é com ciências e geografia, tá? Mas vai entrar também ali a língua portuguesa, vai entrar também arte. Então, outros componentes farão parte dessa proposta, né? Então, qual é essa competência específica que traz para nós a ecologia ali, né? Então, nós temos lá, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Então, vejam, né, como essa competência específica que é do ensino religioso traz para nós essa proposta interdisciplinar, né? Então, é esse olhar ali mais minucioso, né, para encontrar esses aspectos ecológicos ali que podem e devem ser trabalhados dentro do ensino religioso. Aqui é uma proposta de atividade, uma sugestão de atividade que eu gostaria muito, assim, que vocês também dessem tanto a opinião de vocês, como sugerissem também algumas coisas dentro desse trabalho, tá? Se alguém já quiser fazer algum comentário, por gentileza. Como eu quero só tirar um trechinho desse texto disparador aqui, que é da fé Bahá'í. Vejo que é uma religião que muitas vezes nós não comentamos muito, né, em sala de aula, o professor não utiliza. E esse texto da Felora Daliri,
ele nos ensina esse cuidado e essa observação minuciosa também da natureza, tá? Que muitas vezes passa tão despercebido, né, por nós, e é interessante esse trabalho com as crianças para que elas passem, porque elas já são mais curiosas, né, as crianças, principalmente os pequenos, elas são mais curiosas em relação ao meio ambiente, então fazem mais perguntas, e é bom de trabalhar esse texto, adaptando ele para os outros anos, né, ou séries, tá? Não só para os pequenininhos, precisa adaptar o texto para dar uma enxugadinha, porque ele é um texto um pouco grande. Então, eu só vou ler um trechinho para vocês, só para ter uma ideia por que surgiu esse encaminhamento aqui com base nesse texto, tá? Então, vejam, o suspiro das montanhas. Muitos anos se passaram e as montanhas perceberam que os homens não apareceram mais por perto delas. As serras queriam saber por que os homens deixaram de apreciar a caminhada por suas encostas. O passeio nas montanhas era o hábito de homens, onde eles podiam refletir, meditar ou descansar. A montanha-rei chamou os ventos e disse para o seu comando: vá para a cidade e procure saber por que os homens não vêm mais acampar perto de nós como antigamente. Nós sempre fomos o melhor esconderijo para os homens. Quero saber o que está acontecendo, por que eles não aparecem por aqui e por que não caminham mais perto das montanhas. Os ventos foram na direção da cidade. Passou-se muito tempo e então voltaram, mas voltaram com muito barulho. Eles não eram mais suaves, nem refrescantes. Eram poluídos, escuros, agitados e agressivos. As serras se assustaram, fecharam suas faces. As árvores viraram suas folhas e todos sentiram um ar estranho. A grande montanha, com voz grave e preocupante, perguntou: meus ventos, contem do que viram. O que acontece na cidade e o que ocupa os homens? O que eles estão fazendo? O vento comando começou a falar com angústia e tristeza. Minha majestade, os homens estão muito ocupados. Estão sempre cansados e agitados. Procuram algo e parecem que nunca acham. Tentam se sossegar, mas não relaxam. Comem, mas não se alimentam. Choram, mas não se emocionam. Dormem, mas não descansam. Riem, mas não se regozijam. E por aí vai a história, né? Onde eles percebem que as pessoas estão ocupadas demais para dar atenção aos recursos da natureza, para prestarem mais atenção no que existe da natureza e em tudo aquilo que é sagrado. Então, esse texto ele traz muito isso, né, da percepção do meio ambiente, e que nós podemos também ajudar as crianças e fazer com que eles também reflitam sobre o ambiente que eles estão. Então, não adianta eu trabalhar conceitos, e muitos conceitos, né, dentro da biologia, ou de ciências, ou dentro do ensino religioso, se eu também não trago para os meus estudantes essa capacidade de observar e de perceber o que está à nossa volta. Nos cantinhos da sala, nos cantinhos do jardim da escola. Então, eu gosto de começar com esse assunto, porque eu trabalho muito dentro dessa percepção do meio ambiente,
para que esse ambiente, tanto da escola e num ambiente maior, mas nós temos que começar, eu gosto de começar com o micro, né, ali com o pequenininho, com a visualização no microscópio, valorizando aquela vida pequenininha que existe ali, aquela vida microscópica, mas que tem uma função imensa na natureza e que sem ela há também grandes desequilíbrios. Então, fazer com que o estudante compreenda essa forma microscópica e que traz tanta curiosidade também é importantíssimo. Alguém gostaria de falar, por gentileza? Oi, Luciana, Adolfo. Eu estou encantado com essa tua fala. E eu estou lembrando, e eu vou te passar aqui no link o contato, as palestras de um biopsicólogo, que é o Marco Aurélio Pilibio, que trabalha com a biopsicologia, e ele cita um exemplo em sala de aula, que aquelas salas normais de aula, e ele vai falando da desconexão do ser humano com a natureza e pergunta para os alunos, onde está a natureza? Onde está a natureza nessa sala? E os alunos olham para todos os lados e dizem, realmente, professor, nós estamos longe da natureza, não tem nada da natureza nessa sala. E aí ele chama a atenção e diz assim, vejam só, o ser humano está tão desconectado da natureza que não se percebe como sendo a natureza também, né? Quer dizer, essa desconexão total, e que bacana o resgate, porque ele faz essa ponte da teosofia, da ecologia e da psicologia para tentar resgatar as neuroses que são geradas a partir daí, né? Muito bacana. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. É isso mesmo, professor Adolfo, é esse resgate, é esse olhar minucioso, porque muitas vezes a gente não percebe que a ecologia, ela está dentro da nossa casa, está em nós, está dentro de nós, inclusive quando nós falamos de toda a flora, a gente fala flora, né, mas parece mais uma fauna, né, que tem dentro do nosso organismo, né, todos os seres que habitam o nosso organismo. Então, existem esses aspectos ecológicos também dentro de mim, né, então, tudo isso é importante. Quando a gente trabalha, então, esse pequeno, esse ao redor, mas bem ao redor de nós, né? Pegar a lupa, fazer com que os estudantes observem dentro da sala os cantinhos que existem, as relações ecológicas que acontecem ali naqueles pequenos espaços, né? Onde a vida acontece, ali tem vida. E que vida é essa? Né? Que seres são esses que habitam ali? E resgatar e observar também aonde existe o sagrado ali, dentro do nosso jardim, né? O jardim da escola, aonde está o sagrado? A abelha, a água da chuva que cai ali, a forma como aqueles seres vivos se relacionam, então existe toda uma conexão. Então, é importante mostrar para o estudante a relação entre esses organismos, por gentileza. Interessante, Luciana, só para complementar, que eu uso o exemplo da chuva. Infelizmente, a sociedade ocidental, em especial, tratou o conhecimento de uma forma tão superficial que não se encanta com os milagres, entre aspas, da natureza, né? Eu costumo dizer para as pessoas, peguem 2 galões desses simplesinhos de 5 litros de água que a gente leva para casa, um em cada mão, e vejam que é o peso disso. Agora, vocês imaginem, a natureza leva milhões de toneladas de água para o céu, transporta isso através de centenas e milhares de quilômetros e despeja para manter a vida, e nós olhamos isso como se fosse a coisa mais natural e não nos perguntamos o que está por trás de tudo isso, né? Qual é as forças da natureza, né? A sacralidade que existe em tudo isso, mas em função dessa ignorância, digamos, entre aspas, assim, desse desconhecimento, desse todo, dessas forças, desses poderes da natureza que estão em movimento, né? Exatamente, e desse estar ocupado demais, como traz o texto, né, do Suspiro das Montanhas, o estar ocupado demais com coisas que
não nos trazem satisfação. É como ali no texto diz, né? Comem, não, dormem, mas não descansam, riem, mas não se regozijam, ou seja, a vida passa a não ter tanto sentido quando nós não a observamos e não percebemos essas relações. Como o professor falou, eu lembrei muito também dos rios voadores. Eu acho isso mágico, acho isso lindo, sagrado, a questão dos rios voadores. Então, é um fenômeno que, infelizmente, nós estamos perdendo por conta do desmatamento, né? Quanto menos árvores nós temos, quanto menos florestas, pior vai ficando o nosso clima, né? E menos desse fenômeno que são os rios voadores, menos desse fenômeno nós vamos tendo também, né? Por gentileza, alguém quer comentar? Nos povos indígenas, Luciana, aqui, pelo menos na região de Pernambuco, os professores estão tirando os alunos da sala de aula e levando para debaixo de árvores. E debaixo dessas árvores, eles estão colocando os livros. E eles colocam isso e dizem, aqui é o pé de livros. Que lindo! Esteja conectado, né? E nessa aula, aí eles vão falando da relação da religiosidade do povo, que tudo vem da natureza, né? Os cantos que compõem a dança do toré vem da natureza. Então, quando você falava lá da questão do rio como pessoa, eles vão dizer, olha, aqui o rio, a água é o sangue da terra, a pedra são os ossos, a mata, os cabelos. E eles colocam nessa relação para que o menino, desde pequeno, né, a criança, o jovem, o adolescente, faça essa interação com a natureza e comece a preservar. E aí vem a relação com a Mãe Terra, vem a relação com a proteção. E a pintura corporal não é mais só a pintura corporal, é ensinado para ele o que está por trás da pintura, né? Que está se revestindo da natureza para ser protegido por ela, para lutar pelos seus direitos, garantir os seus direitos, porque a Mãe Terra dá tudo a ele, então ele tem que aprender a cuidar dela. Essa criança, ele passou da relação não só sala de aula, mas os professores aqui estão levando esse aluno também a ele perceber o valor do trabalho do pai na agricultura, a importância que tem a agricultura, a religiosidade que traz também a agricultura, quando traz o alimento, para que essa criança também aprenda a valorizar o trabalho do pai e se interesse também nesse cultivo, né, para organicamente, né, estar ali produzindo o seu alimento e vendo que tudo aquilo tem uma relação com o sagrado, com aquele que traz tudo para ele, que é o Pai Tupã. Exatamente, perfeito. E vocês vejam como os símbolos, eles estão muito ligados, muito relacionados também com a cultura, né, de cada povo. E uma coisa que nós precisamos romper também é com essa questão muito generalista, generalista, né? Nós não podemos generalizar as culturas, elas são tão preciosas, né? Cada uma dentro lá da sua realidade, dos seus preceitos, é importantíssimo isso, trazer, como você falou, né, das pinturas corporais como proteção, os adornos também, ao adentrar na mata, eles também servem de proteção, né? O tipo de colar que usa, as cores que usa, também são para proteção ali naquele ambiente que é sagrado também, que é o sagrado natural, né? Como nós sempre falamos. Mais alguém, por gentileza? Oi, Luciana, eu queria complementar a fala do Francisco, porque me lembrou algo que a gente estuda. Eu fiz mestrado em ergonomia, na ergonomia cognitiva, né, que estuda os processos de percepção, os processos mentais, e é sempre importante ressaltar que a imaginação, ela utiliza como matéria-prima a memória, o conhecimento que foi adquirido antes para construir, imaginar a partir daquilo que era conhecido. Então, se a gente não possibilita à criança o conhecimento dessa relação com a natureza,
ela se torna um jovem adulto que não consegue imaginar isso depois. E isso é um grande problema na nossa sociedade muito urbana, como você trouxe nesse exemplo, que ele só vive naquele meio urbano e só coloca como matéria-prima para a sua imaginação aquele contexto. Então, a necessidade desse resgate que você está fazendo, e que o Francisco pontuou muito bem, da cultura indígena, desse ensino voltado, vinculado desde cedo ao convívio com a natureza, para que ele faça parte também do seu agregado de conhecimentos, de vivências, para que ela possa imaginar um futuro melhor, um futuro mais orgânico e social. Perfeito, professor, é isso mesmo. São com os pequenos. Com eles, nós conseguimos, sim, a diferença. E isso que o professor falou é muito importante, porque isso vai se perdendo com o tempo. E quando se torna adultos, isso vai se perdendo cada vez mais, infelizmente. Então, esse trabalho, ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser, de certa forma, repetitivo. A observação, ela tem que se tornar um hábito. E esse fato de trabalhar, de tirar os alunos da sala de aula, levar para observar o ambiente, eles podem até estranhar, nossa, professora, porque, talvez eles percebam muito esse movimento dentro de componentes curriculares muito específicos, né? Como, por exemplo, a educação física. Quem tira o aluno da sala de aula? A educação física. Ciências, que leva lá fora. Então, às vezes, nem professor de ciências, a professora de ciências consegue também fazer esse movimento. Então, é importante essa prática de tirar os alunos da sala de aula para fazer com que eles observem o ambiente ao redor e passem a valorizar o ambiente escolar. O ambiente escolar também precisa disso, né? Desse olhar. Então, aqui, só para dar continuidade, né? Tem outras sugestões aqui também, pode, por gentileza, comentar, quem gostaria? Então, aqui, só vou continuando, mas se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade. Escolher, então, um espaço dentro ou no entorno da escola, por exemplo, um parque, um jardim, um bosque, sugerir uma caminhada, e olha só, eu trago aqui também uma percepção dos sons, das texturas, dos odores, das cores, tudo isso a gente tem na natureza, né? Explorar esse ambiente, né? Destacar a importância desse equilíbrio entre os seres vivos e, olha só, entre os elementos não vivos. Parece que não, mas os estudantes, eles têm muita dificuldade de pensar naquilo que tem vida e naquilo que não tem vida. Para nós parece uma coisa muito certa, a água não tem vida, mas eles fazem uma relação interessante, que eu percebi isso em sala de aula, que é assim, mas a água é tão importante porque sem ela não há vida. Então eles relacionam essa importância da água como se ela tivesse realmente vida, sabe? Então, aí a gente desconstrói dentro do olhar da ciência, é claro, mas nós podemos introduzir isso para as culturas, mostrando que para algumas culturas, aquele elemento que a gente chama de não vivo, ele tem vida, né? Mas, enfim, esse equilíbrio e essa relação de seres vivos e elementos não vivos, ar, água, solo, tudo isso precisa se manter nesse movimento, né? Nesse envolvimento. Por gentileza, alguém quer comentar? Oi, Luciana. Você vai falando, você vai me instigando. Que bom, acho ótimo. Mas existe uma possibilidade, se isso não for feito na infância, porque está me voltando, eu fiz alguns cursos de fim de semana da Unipaz, que é a formação holística de paz do professor Pierre Weil, já falecido, com vários pensadores brasileiros, como o Biratan D'Ambrosio, que trabalhava com a transdisciplinaridade, em que os eventos são muito colocados em vivências nos fins de semana junto à natureza, e que o conhecimento dessa percepção holística de integração do todo, de Gaia como um planeta vivo,
de tudo isso que está sendo falado, ele é mostrado, ele é vivenciado, e aí você sai daquele conhecimento somente teórico e você vive aquilo que está sendo falado. E eu acho que isso é uma forma muito forte de transformação do ser, né? Eu costumo dizer, inclusive, que às vezes é mais fácil resgatar a espiritualidade das pessoas céticas através dessas vivências holísticas junto à natureza do que em templos religiosos, sabe? Às vezes isso para o ocidental é mais possível depois que ele já se cristalizou no seu ceticismo materialista, desse distanciamento que aconteceu na sua fase adulta, né? Muito egocêntrica, de modo geral. Então, eu acho assim, bem interessante como uma possibilidade essa formação da cultura da paz, que a Unipaz faz, essa formação holística, muito voltada para a natureza. Muito, muito interessante mesmo. Mesmo para os adultos é importante esse resgate, sim. E ali, na questão dos sons, das texturas, dos odores, cores, é interessante também para trabalhar a questão da inclusão, né? Às vezes nós temos o aluno que é surdo, o aluno que é cego. Então, para os alunos que têm essa deficiência, essa forma de encaminhamento, ela também traz essa inclusão, né? Essa percepção de uma forma diferente. Como é que ele percebe, né? Esse ambiente, como ele sente. Então, traz a inclusão aí também, né? Então, estimular os estudantes para o entorno, principalmente os microecossistemas. Se nós olharmos ali aqui dentro das nossas casas, do ambiente que nós estamos neste momento, aonde nós encontramos pequenos ecossistemas. Ecossistema é a relação que existe entre os organismos vivos, né, os seres vivos, e os elementos não vivos. É essa relação que faz um ecossistema, e isso acontece de uma forma microscópica também. É no micro que isso acontece. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer? Luciana. Pois não. O povo que eu pesquiso, o povo Chucuru, lá eles fazem muita questão da agricultura do encantamento. Olha, eu fiquei bem curiosa com isso, viu? É justamente a preservação da natureza como também fonte de saúde. E aí estava havendo muito desmatamento, queimadas, e na espiritualidade deles, na religiosidade, o sagrado deles, os encantados, como eles chamam, né, reclamaram. Vocês estão queimando muito, e isso está prejudicando os seres espirituais. E aí eles passaram a ter outra relação com a terra, e a importância de preservar, de cultivar. E aí foi sendo ensinado a eles de onde vem a medicina. Estava se perdendo, né? E aí também, como o mercado, né? Enfim, chega muito dentro das aldeias também, as coisas que vêm do mercado, que vêm dos grandes hipermercados, eles começaram a ensinar o que é a alimentação saudável, para que eles começassem a se relacionar também com os seres ancestrais deles, né? Ou seja, com os encantados, aqueles que protegem a natureza, e passassem a preservar. Então, a partir do momento que foi sendo feita essa relação, as crianças e os jovens, né, passaram a tomar mais propriedade e a respeitar mais, e saber que muitas ervas, né, ou seja, muitas plantas, são saúde e que devem ser preservadas e devem ser cultivadas na relação com o sagrado. Que maravilhoso isso, maravilhoso esse conhecimento. E isso vocês têm conseguido colocar em prática nas escolas também? Isso tem acontecido? Sim, isso está sendo ensinado nas escolas e passado, né, a partir de formações não só teóricas, né, da sala de aula, mas também de levar, de cultivar, de ensinar a plantar, de ensinar a manipular aquela erva, para que eles comecem a aprender o sentido, né, de cura daquela planta também, e também o sentido de alimentação daquela planta para a vida, né, que vai
que para ele, ou seja, ela vai trazer vida e que ela não traz agrotóxico, que ela não traz veneno, essa relação para que ele comece a entender mais. Que perfeito, maravilha. Luciana, Pois não? professor Luzival, é só também dar contribuição nesse sentido. Veja só, numa dimensão mais holística, como foi colocado agora, numa dimensão mais, eu estou falando assim, dos povos originários, quando a gente fala de vida, tudo tem vida. A água tem vida, a terra é pura vida. Veja só, a pedra tem vida, tudo tem vida. Existem tratamentos comprovados com pedras. A terra, no tratamento alternativo, é a principal matéria-prima para tratamentos, para tudo, para os emplastos em todos os sentidos, para serem ingeridas, inclusive. Então, veja só, é muito importante fazer toda uma conexão, não só da vida que a gente acha que tem os animais, as pessoas, às vezes a gente não consegue nem ver nas próprias plantas, nas árvores, que é muito evidente, da evidência, né? Mas toda a dimensão, nós somos, né, partícipe da Terra como um todo, a gente é pó, daqui a pouco se torna pó, nessa dimensão que é muito importante. Então, só somos átomos, aí entra na questão da física também. Sabe? Então, isso é muito importante para eles poderem perceber. E se você dá exemplos assim concretos, eles vão perceber claramente que tudo que nós temos de vida depende da Mãe Terra, da Terra mesmo, da Mãe Natureza, né? E de tudo que nela se encontra. Então, nós somos um todo. Em nós, um no todo. É aquilo que você falou, o micro, o macro um. É tudo uma só dimensão. Isso é fantástico. E quando eles descobrem isso, dão um salto fenomenal. Fenomenal mesmo. Professor Luzival, muito obrigada, sempre. Eu fui sua aluna, viu, num curso aí, no curso que nós fizemos no ano passado. E é muito bom ouvir isso, te ouvir, né? Obrigada, professora. É isso mesmo. Isso acontece como um insight mesmo na vida das crianças. Elas percebem esse todo. E é aí que o ensino religioso vai adentrando com toda a sua cultura, com todas as culturas, é onde ele vai se colocando. Nessa percepção entram, então, as organizações religiosas. Então, nós podemos, sim, partir dos elementos da natureza para, daí, em seguida, inserir, então, mas trabalhar as 4 matrizes, né, dentro desses aspectos, porque todas elas, de uma forma ou de outra, abordam, né, esses conceitos dentro aí de ciências, dentro da geografia, e tudo isso, então, vai sendo trabalhado num todo. E por falar, então, nesse todo, tem a proposta muito simples. Eu falei para vocês que as atividades, que as sugestões aqui seriam muito simples, né? Tudo possível de ser realizado, mas garantindo mesmo esse olhar, esse trabalho, né, de valorização de tudo aquilo que é sagrado dentro da natureza, para também garantir uma preservação desse ambiente, né, que está sendo tão... que está sofrendo tanto, né, com as ações aí dos seres humanos, né. Então, é uma sugestão muito simples, que é o próprio terrário, né, a construção de um terrário. Fazer esse microecossistema dentro da sala de aula, confeccionar isso com os estudantes, leva também a uma percepção de tudo, de um todo até, né? Na percepção
das cosmovisões, o surgimento da vida ali, a origem da vida dentro desse pequeno ecossistema e os elementos dentro desse pequeno ambiente aqui que vão garantir a vida aqui. O que garante a vida dentro desse espaço, né? Quais elementos estão presentes aqui que faz com que mantenha ou que não mantenha, né? Porque a gente também tem que lidar com a possibilidade desse ambiente aqui morrer. Então, o que aconteceu aqui dentro, o que faltou aqui, que fez com que determinados seres vivos não sobrevivessem dentro desse pequeno ecossistema, tá? Então, também existe essa percepção dos alunos, e isso pode ser feito e acompanhado dentro da sala de aula. Dia a dia, os estudantes podem observar aquilo que vem surgindo ali. Os fungos, qual a importância que os fungos têm? Né? A presença de bactérias, a manutenção da vida, como que essas plantinhas, por que elas estão crescendo, enfim. Toda essa abordagem, ela pode ser feita com uma atividade super simples, né? Desculpe. Que está nesse trabalho, nesse pequeno trabalho, né? Inclusive destacando a cadeia alimentar, trazendo também esse conteúdo do componente curricular ciências, né? Que inclusive é ali do 6º ano, nessa questão da cadeia alimentar. Não precisa tratar de forma minuciosa os aspectos da cadeia alimentar, mas mostrar que existe uma relação de dependência, de interdependência ali nesse pequeno ambiente. A presença do solo, do ar, da água que vai circular ali dentro, não é mesmo? Então, é uma sugestão também de atividade, né? Nós podemos também organizar a escola por meio de fotos, de desenhos. A gente pode também, numa simples foto, por exemplo, aqui, onde eu tenho essas formigas carregando essa pequena folha, que ambiente esse que foi encontrado? Eu posso tirar uma foto dessa pequenininha e uma foto mais ampliada daquele ambiente. Então, olha só, o ambiente é assim, mas o que eu encontro nele? Então, essa sugestão também de fotos, né, de exposição de fotografias, de elementos e organismos, micro-organismos que são encontrados dentro da nossa escola, também é super interessante e instiga a imaginação, o querer estar naquele ambiente, o querer cuidar daquele ambiente, de não pisar ali porque tem seres vivos, né, que são importantes, cuidar das formiguinhas, como tem também no budismo, né, a questão de não pise nas formigas, porque elas também são importantes, né? Então, existe todo... E as crianças, elas levam a sério muito isso, né? De não pisar, de vamos cuidar. Elas são super protetoras ali. Elas compreendem. Então, podemos também partir, né? Desta maneira, né? Fazer esse trabalho assim. E uma outra coisa é um trabalho também com vídeos. Eu gosto muito também do Instituto Socioambiental, que trata dos povos da floresta, né? Que são os guardiões do nosso futuro, né? E que eles também precisam de ajuda. Então, a gente também pode utilizar aí outros elementos, né? Os vídeos. Eu acho que o nosso tempo tá indo, né? Foi rapidinho. Uns 15 minutos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, por gentileza. De novo me veio uma coisa, Luciana. Por favor. A câmera fechada, desculpe. Existe um conceito, eu perdi agora o autor,
que fala de ecologia profunda. Faz uma diferenciação entre a ecologia que as pessoas normalmente trabalham e a ecologia profunda. A ecologia rasa, como ele chama, que é a ecologia que normalmente as pessoas trabalham, é no sentido de preservação numa espécie para usufruto do ser humano. Eu quero que o tigre permaneça como raça, uma espécie existente, para que eu possa observá-lo e ver a sua beleza, a sua força. A ecologia profunda, ela se preocupa com a vida de cada ser animal, de cada planta, de cada ser vivo, de cada árvore. Aquela árvore, aquele animal, ele é importante. Se aquela vida terminar, vai ser uma vida que se extingue, e não a questão da espécie. Então, acho que esse sentido de ecologia profunda também é muito importante ser resgatado. Muito importante. Depois eu posso conseguir o autor para ti. Por gentileza, eu gostaria muito mesmo. Uma outra questão aqui, uma sugestão, né? São os jogos no World Wall. Eu até ia fazer com vocês, mas não há necessidade. São só sugestões, né? Lá existe uma comunidade no World Wall, onde nós podemos utilizar com os nossos estudantes, caso tenha uma internet que funcione bem, equipamentos, né, que possam ser utilizados. E então, lá também pode se fazer esses joguinhos, inclusive online, certo? Aí nós temos ali, então, também que a professora pode trabalhar com confecção dos animais sagrados, né? Ali ficou erradinha a palavra, faltou um S, com o uso, então, de materiais recicláveis. Não é só também o fazer por fazer, né? É importante também, nesse sentido, contextualizar. Como, por exemplo, se eu faço ali, se eu crio um objeto, né? Se eu crio o animal ali, o peixe, por exemplo, né? Com materiais que são recicláveis, eu faço uma contextualização do simbolismo, né? Qual que símbolo ele tem, o que ele significa, né, para essa religião. Então, tem toda essa contextualização que pode ser feito uma exposição utilizando também essas etiquetas, né, junto com ali o que foi construído, o que foi confeccionado, né? Então, fica muito interessante também na escola, né, trabalhar com todos esses animais, né, que são sagrados. Fica bem interessante, as crianças gostam muito também desse trabalho mais prático, né? E, como nós falamos, né, as relações interdisciplinares, né, ali com o ensino religioso, que nós temos ciências, língua portuguesa, geografia, história, arte, e por aí vai, né, literatura, certo? Eu tenho aqui, então, mais sugestões, né, aqui dentro da religião de matriz africana, né, com também algumas questões para serem trabalhadas, né, dentro da religião de matriz africana. Também que são os mitos, né, enfim. Alguém gostaria, então, de fazer algumas considerações finais, assim, né, para a gente concluir aqui a nossa oficina? Eu gostaria de, então, agradecer, né, porque foi maravilhosa. Eu, enquanto aluna do curso de Ciências da Religião, percebi, né, com a sua fala, práticas muito mais inclusivas, né, e também, assim, trabalhando principalmente essa sua visão de uma percepção do micro, né, na ecologia, poder despertar isso na criança, achei fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço, Águida, a sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. Muito feliz com essa oficina, com esse momento. Por gentileza. Bom dia, pessoal. Vou me apresentar rapidamente, já que não deu para me apresentar antes. Eu sou o professor Carlos Renato Carola, eu sou professor
do curso de História e também de Ciências da Religião aqui da Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Santa Catarina, Criciúma. Eu sou professor de História Ambiental, aqui em História da América, e no curso de Ciências Ambientais eu estou lecionando uma disciplina sobre religiosidade na América Latina. Queria dizer que foi um prazer muito grande estar participando aqui, um prazer, assim, muito, muito legal ter essa inter-relação interdisciplinar, né? Essa perspectivas de outras áreas também, que nos ajudam a entender melhor o nosso mundo. Eu acho que para enfrentar essa devastação do planeta, nós precisamos juntar muitas forças, né? Forças de todas as áreas, de todos os movimentos, porque nós estamos num processo de devastação muito acelerado. Nas minhas práticas pedagógicas, uma questão que eu insisto bastante é que nós precisamos tentar sair um pouco dessa cultura moderna que nos acelera o tempo todo e que nos tira da natureza o tempo todo, nos isola. Tenho destacado que uma das formas importantes também de pensar o desenvolvimento de uma sensibilidade ambiental é esse contato direto com o mundo natural, com os espaços ambientais, porque essa tecnologia está sequestrando as nossas crianças, os nossos jovens, desse contato direto da natureza, cada vez mais, né? Tenho usado bastante, uma coisa que me ajuda bastante nessa questão, é a cultura indígena brasileira, a cultura indígena das Américas, a literatura indígena, né? Acho que as nossas editoras brasileiras, elas não se abriram espaço para a literatura indígena ainda. A literatura indígena é uma porta de entrada para esse mundo não moderno, é uma porta de entrada para a gente entender essa espiritualidade das montanhas, dos rios, de toda a cadeia de vida, da teia de vida aqui no planeta. Então, acho importante trabalhar com o conceito de interdisciplinaridade e interculturalidade, para a gente entrar em outras culturas, e sobretudo essas culturas, desenvolver uma história milenar de relação mais em equilíbrio com os ecossistemas do planeta, entre as quais as culturas indígenas do Brasil. Então, queria só deixar essa questão e mencionar também que é muito interessante também que a Igreja Católica tenha feito a sua revisão em relação à questão da natureza na encíclica do padre, né, do Papa Francisco, que é a primeira encíclica, numa perspectiva mais ecológica do cristianismo, porque o cristianismo é extremamente antropocêntrico, né? Então, essa contribuição, essa encíclica, eu acho que é uma perspectiva muito interessante também, é uma referência importante também para quem trabalha com religião. Era isso, pessoal. Perfeito. Professor Carlos, muito obrigada. Inclusive, no informativo 51, vocês também vão ter acesso a um trecho da encíclica papal e um comentário também sobre esse assunto que o professor Carlos muito bem colocou aqui. Por gentileza, professor Adolfo. Eu queria fazer um contraponto no que o professor Carola colocou, não como contraponto, mas como instigar a nossa forma de tentar trabalhar a questão da tecnologia. Eu fiz uma apresentação ontem, eu tive uma fala final em que eu trouxe, eu posso até colocar depois aqui no chat para vocês, a fala de um especialista em inteligência artificial e futurismo, né? Eu não sei se vocês conhecem, existem pessoas que são dedicadas a futurismo, a pensar para onde vai a sociedade a partir das evoluções tecnológicas, organizacionais que estão acontecendo. Eu trabalho numa empresa de tecnologia da informação. E eles dizem que essas tecnologias disruptivas, essas tecnologias que evoluem exponencialmente, como inteligência artificial, computação na nuvem, impressão 3D, drones, blockchains, criptomoedas, elas vão evoluir de tal forma, elas têm duas características. Primeiro, elas evoluem exponencialmente. Isso, por si só, já é um grande desafio.
Segundo, e muito importante, elas são incorporadas também exponencialmente pela sociedade. A sociedade tem facilidade em incorporar essas tecnologias, elas rapidamente são absorvidas porque elas são geradas com um custo mais baixo e elas são mais amigáveis. Então, por isso, elas são rapidamente incorporadas. Então, olhem a observação que eles colocaram, que em 20 anos a sociedade vai mudar mais do que nos últimos 300 anos da história humana. Há 300 anos atrás, nós não tínhamos medicina do jeito que nós conhecemos, nós não tínhamos transporte, nós não tínhamos comunicação do jeito que nós conhecemos. Então, não adianta se opor à tecnologia, nós temos que descobrir uma forma de trazer esses recursos todos tecnológicos, que não tem bem e mal na sua origem, depende do uso que se faz, e colocar uma intencionalidade religiosa e ecológica no seu uso para benefício da sociedade. Eu acho que esse que é o desafio que está colocado, e eu gostaria de deixar isso como reflexão final. E nós estamos trabalhando, então, dentro do diálogo interreligioso agora, que vai ser o nosso próximo evento. Então, nós estamos produzindo esse informativo 52 com informações de tudo sobre as organizações religiosas. Então, aí nós fazemos uma entrevista com os líderes religiosos, onde eles falam interessante, vai ser um evento também de grande importância, e eu espero muito a participação de vocês, porque vai ser um evento híbrido, né, vai acontecer aqui em Curitiba, com uma apresentação dele simultânea, né, pelo YouTube, pelo canal da Sintec, né, no YouTube, e vai ser no dia 19 do 10, tá? 19 de outubro, então é o diálogo interreligioso. Vai ser bem interessante, se vocês conseguirem participar, vou agradecer muito, né? E vou ficar muito feliz em encontrar todos lá. Então, nós também faremos novos subsídios também em torno desse tema. E eu amei participar, e esse nosso diálogo aqui foi importantíssimo para mim, para o meu crescimento. Eu acho que agregou muita coisa, muita informação para todos. Assim, eu estou muito feliz assim, com essa oficina, e eu agradeço desde já todas as indicações, o que eu pude anotar aqui para enriquecer mais essa pesquisa, esse trabalho. Então, eu vou em busca, né, desses conhecimentos que vocês deixaram aqui, sim. Foi um grande prazer encontrar vocês e esse nosso momento agora pela manhã. Só tenho a agradecer. Muito obrigada.